Provavelmente você já deve ter ficado em dúvida em algum momento da sua vida sobre como escolher um bom whey protein. Quais critérios utilizar para ver se o whey protein realmente tem uma boa qualidade, tem um bom custo-benefício. Então vamos entender tudo sobre isso nesse vídeo, tá? Mas antes de começar o vídeo, já aproveita e se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo novo, porque aqui a gente fala sobre tudo. Medicina, nutrição, treinamento, sempre de forma bem embasada e aprofundada. Então, você não vai querer perder nenhum vídeo novo, né? Já aproveita e se inscreve aí no canal e vamos embora pro vídeo. Como escolher, então, um whey protein de qualidade, que tenha um bom custo-benefício? Então, olha só. O que a gente procura em um whey protein? A gente procura proteína, né? Então, a gente está comprando o whey protein para incrementar uma quantidade de proteína na dieta, né? Uma proteína que tem um sabor legal, né? Que tem um gosto bom, tá? Para trazer um sabor diferenciado ali para a dieta, porque a gente sabe que as fontes de proteína, de forma geral, se a gente for ver, carne, frango, ovo, né? Peixe, tudo isso aí são proteínas salgadas, né? Dificilmente você vai encontrar uma fonte de proteína doce mesmo, né? É bem mais difícil. Tem o leite e tal, né? Mas a vantagem de você comprar um whey protein, uma proteína em pó, é que essas proteínas são doces, né? Então você consegue utilizar em uma refeição doce, né? Sem precisar comer ali separado uma proteína salgada, como frango, por exemplo, como alguma carne, né? Então essa que é a grande vantagem do whey, por exemplo, tá? Dessas proteínas em pó, desses suplementos de proteína. Então, o que a gente procura no whey protein é que ele tenha uma boa quantidade de proteína. Esse é o primeiro ponto, tá? E já vamos aproveitar e desmistificar aqui aquele ponto de falar que o whey protein isolado, o whey protein hidrolisado vai ser melhor do que o whey protein concentrado. Então, olha só, isso é um mito, tá? Se a gente for ver o whey protein isolado, basicamente ele não vai ter carboidrato, né? Então ele vai ter praticamente só proteína mesmo, isolada ali, né? Por isso que ele chama isolado, porque ele só tem a proteína isolada, né? A proteína do soro do leite, que é o whey protein, tá? Então, assim, esse tipo de whey protein, o isolado, ele pode ser útil para um indivíduo que tem uma severa intolerância à lactose, por exemplo. Então o indivíduo ele passa muito mal se ele come qualquer quantidadezinha de lactose, né? Porque o whey protein concentrado, ele vai ter um pouquinho de carboidrato, é bem pouquinho mesmo, né? Mas se o indivíduo tiver uma intolerância à lactose bem severa, ele realmente pode passar bastante mal, e aí a gente prefere evitar, né, o whey protein concentrado em um indivíduo que tem uma severa intolerância à lactose, e aí para esse tipo de indivíduo é preferível que ele utilize o whey protein isolado, tá? Mas também é praticamente apenas nesse caso, né? Porque se a gente for ver a quantidade de carboidrato que tem no whey concentrado e no whey isolado, é uma diferencinha mínima, assim, né? Vai ser tipo 3, 4 gramas de carboidrato, né? Então, tipo assim, isso é insignificante, tá? Não vai ser isso que vai trazer um impacto significativo para sua dieta de fato, tá? Então, se você não tem intolerância à lactose, prefira o whey concentrado. E aí entra na jogada o whey hidrolisado, né? O whey hidrolisado, basicamente, ele é o whey protein mesmo, só que já é a proteína pré-digerida, tá? Então é a proteína já quebrada, já pré-digerida, que pode ser útil, por exemplo, para um indivíduo que tem alguma doença gastrointestinal, tá? Que dificulte a absorção de nutrientes, ou um indivíduo que fez uma cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Então, esse tipo de indivíduo que tem uma perda da capacidade de absorção ali no intestino, né? Tem algum problema digestivo, algo nesse sentido, às vezes pode ser interessante utilizar o whey hidrolisado, porque justamente ele já é pré-digerido. Então, ele não vai dar trabalho para o seu corpo digerir. Ele vai ser muito melhor absorvido, tá? Em um indivíduo que tem algum problema gastrointestinal nesse sentido, tá? Mas é basicamente também apenas essa utilização, né, desse tipo de whey, tá? Então, assim, se você não se inclui em nenhum desses grupos específicos para utilizar o whey isolado e o whey hidrolisado, prefira sempre o whey concentrado. Sempre o concentrado. Não tem motivo para você não usar o concentrado. É bem mais barato,
na maioria das vezes é bem mais gostoso, né? Então não tem por que você querer utilizar o isolado e o hidrolisado se você não se enquadra nesses grupos que eu citei aqui, tá? Nesses casos específicos. Então tá, a gente já sabe então que o melhor whey para você escolher, né, caso você não tenha essas condições especiais, é o whey protein concentrado, tá? Mas como que eu escolho um bom whey concentrado, né? Considerando o que eu estava falando lá no começo, que a gente quer um whey protein que tenha uma concentração boa de proteínas, né? Porque é por isso que a gente compra o whey protein, para incrementar a proteína na dieta, né? Então, quanto maior a concentração de proteínas que tiver esse whey, melhor. Melhor vai ser o custo-benefício, né? Então, a gente tem que ver o preço desse whey protein e comparar, né, com a concentração de proteína, né? Levar em consideração também a concentração de proteínas. Então, é importante ficar esperto com o seguinte: você tem que olhar a concentração de proteínas naquela determinada dose que está na tabela nutricional, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, um exemplo, né, de uma tabela nutricional aí de um whey protein que tem uma concentração legal de proteínas, né? Então a gente pode ver aí, ó, que em 30 gramas desse whey protein vai ter mais ou menos aí 23 gramas de proteína, né? O que é uma concentração muito boa, vai ser mais ou menos aí 70 a 80% de concentração de proteínas, né? Então, um whey protein que tem na porção de 30 gramas aproximadamente 23, 24 gramas de proteína, é um whey muito bem concentrado, tá? Ele vai ter uma concentração de aproximadamente 70 a 80% de proteínas. Isso é muito bom, tá? O ideal é que sempre se procure um whey mais ou menos com essa concentração de proteínas, tá? Que é praticamente a concentração mais elevada de proteínas que você vai encontrar em um whey protein, né? Mais ou menos aí 23, 24 gramas de proteína em 30 gramas, né? Às vezes, se for um pouquinho menos, 22, até 21 ainda dá para aceitar, né? 21 gramas de proteína em 30 gramas de whey vai ser um whey com 70% de concentração de proteínas. Ainda é legal, ainda é uma concentração boa. Mas quando a gente fala de um whey que tem menos do que isso de concentração de proteínas, às vezes não vale tanto a pena o custo-benefício, né? Porque normalmente esse tipo de whey já tem mais carboidrato, já tem mais gordura junto, né? Então acaba incrementando mais calorias ali naquele produto e ele vai ter menos concentração de proteína. A gente está comprando o whey porque a gente quer incrementar mais proteína na dieta, justamente, né? Então, se o whey protein ele tem uma concentração menor de proteína, talvez não seja uma opção ali tão ideal que a gente está buscando, tá? Então, sempre tem que considerar isso, né? Comparar ali a quantidade de proteína que tem na dose, né? E é importante sempre se atentar com a dose, por quê? Pode acontecer, por exemplo, isso aqui, ó. Olha essa tabela nutricional aqui desse whey, tá? A gente vê que se você for olhar só a quantidade de proteína, se você não ficar esperto, né? Você vai ver ali, você fala, pô, tem uma quantidade legal de proteínas, né? Mas quando você vai olhar a dose, olha lá, ó. Olha a dose, lá em cima, né? 40 gramas a dose, né? Então já não é um whey tão concentrado, né? Tipo, vai ter uma concentração baixa de proteína, porque a dose dele é maior, né? Ele colocou ali 40 gramas de whey protein para dar essa quantidade de proteína, né? Então, assim, é importante sempre olhar a dose, né, que ele está considerando para colocar aquela quantidade de proteína. Porque às vezes, se você não se atenta, se você olha só para a quantidade de proteína, você fala, nossa, tá uma quantidade legal. Mas olha a quantidade de whey que você precisa colocar para ter aquela quantidade de proteína, né? Então, basicamente é assim que a gente vai determinar se o whey protein tem um bom custo-benefício, se ele compensa, né? Se é bom, tá? Então não é só olhar o preço, não é olhar lá, esse whey que é o mais barato. Porque às vezes você acaba se enganando bastante fazendo isso, inclusive, tá? Você vai lá, olha o whey protein e aí, pô, ele é barato, né? E aí você olha lá a tabela nutricional, às vezes se você não se atenta tão bem, né? Você olha só a quantidade de proteína, por exemplo, igual no exemplo anterior, sem olhar a dose, né, que é muito importante, você fala, pô, tem uma quantidade legal de proteína, mas você não se atentou com a dose, né? Às vezes a dose está bem alta, e aí a concentração de proteína na dose ali, a concentração de proteína que tem naquele whey não é tão grande. Né? Então, tipo, acaba que não vale a pena o custo-benefício, tá? Por mais que ele seja mais barato,
para dar uma quantidade boa de proteína, você vai ter que usar muita quantidade, entende? Então vai acabar muito mais rápido esse whey, tá? Além do que eu falei também, que normalmente esse tipo de whey, que tem menos proteína, né, por dose, também vai ter mais carboidrato, vai ter mais gordura. Aí se você vai usar uma quantidade maior dele, você vai acrescentar bastante carboidrato, bastante gordura também na dieta, né? Então acaba tendo esses empecilhos, tá? Então não é só olhar o preço. Você tem que olhar o custo-benefício comparando a concentração de proteína que tem no whey. Sempre é importante você tentar buscar o whey ali que tenha mais ou menos 70 a 80% de concentração de proteína na dose, que é o que mais vai compensar, né, em relação ao custo-benefício. E aí, pensando em qualidade também desse whey protein, eu acho importante você sempre comprar de marcas que são grandes, né, de grandes empresas e tal. Evitar ficar comprando marcas muito pequenas, né, que não tem tanto reconhecimento, que às vezes nem tem laudo ali, né, enfim. Porque realmente não é tão raro ter falsificação desse tipo de produto. Na verdade é bem comum até, né? Eu mesmo, por experiência própria, já peguei o whey protein falsificado, tá? Comprei no Mercado Livre, né? E é um perigo, inclusive, o Mercado Livre, tá? Porque ali você não tem garantia de nada desse tipo de produto, tá? Então, assim, você pode muito facilmente pegar produtos falsificados. Então, assim, eu paguei extremamente barato. Falei, nossa, agora sim, agora compensa esse whey protein aqui, muito baratinho. Aí eu fiquei muito desconfiado, porque, assim, realmente estava muito barato. E aí eu fiquei bem desconfiado. Falei, cara, eu vou testar esse whey aqui, né? Eu vou mandar laudar ele. Aí eu procurei uma empresa que fazia laudos, né, para fazer ali o teste bioquímico, tal, ver a concentração de carboidrato, de proteína e de gordura que tinha naquele whey. E quando eu fui ver, era puro carboidrato, tá? Era um hipercalórico. Eu comprei um hipercalórico, basicamente. Era só carboidrato. Tinha um pouquinho de nada de proteína ali, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Tipo, antes de pensar nessas questões aí de concentração de proteína e tal, né? Você tem que procurar uma marca confiável, né? Basicamente, qualquer grande empresa que você comprar, dificilmente vai ter falsificação, né? Porque dificilmente uma grande empresa ia querer arriscar, né, a idoneidade da empresa para falsificar um produto, né? Realmente isso é bem difícil. E isso é crime, inclusive, né? O dono da empresa poderia se dar muito mal, né? Crime contra a saúde pública, se ele fosse descoberto, né? Isso realmente é bem grave. Então, assim, não acho que uma grande empresa ia querer se arriscar por uma bobagem dessas, né? A minha opinião sincera, tá? Então, assim, basicamente, se você comprar um whey protein de uma grande empresa, né? Empresa que patrocina grandes atletas, por exemplo, né? Essas empresas de suplementos que a gente está cansado de ver por aí. Né? Se você comprar dessas empresas, tá tranquilo, né? Não precisa se preocupar muito, tá? Mas que seja uma compra também direto da empresa, né? Tipo, evitar comprar em sites secundários, por exemplo, o Mercado Livre. Como eu falei, Mercado Livre é um perigo para esse tipo de coisa. Você pode anunciar qualquer coisa lá. Então o cara pode vender um produto falsificado e não tem o que você fazer, né? Você vai recorrer ao que depois, né? Igual o meu caso, não teve muito o que eu fazer, né? Tipo, eu comprei lá, eu ia fazer o quê? Entendeu? Então, assim, é muito arriscado, tá? Tipo, querer ficar comprando esse tipo de suplemento, esse tipo de produto em sites secundários. Então, basicamente, é importante você ter certeza da procedência, né? Para ter certeza da qualidade, da idoneidade do produto. Porque você só vai poder considerar a tabela nutricional do alimento a partir do momento que você tem certeza da legitimidade do produto. Porque de nada adianta você olhar uma tabela nutricional que é falsa, né? Que não corresponde ao produto que está lá dentro, tá? Então, primeiro tenha certeza da legitimidade, ou seja, não fique inventando moda de querer comprar esse tipo de suplemento em Mercado Livre, né? Nesses sites que não tem uma procedência garantida do produto. Compra direto da empresa, compra ali em lojas de suplemento que realmente são legítimas, né? Que tem produtos originais mesmo, tá? Sempre certifique-se disso para depois você ir para o próximo passo de analisar a tabela, analisar a concentração de proteína e ver o custo-benefício da forma que eu expliquei aqui, tá? Então, se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu alguma coisa, deixa aí a sua curtida, compartilha esse vídeo também com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.